Hoje, o nosso podcast é um espaço de escuta, um espaço para ouvir a história de uma mãe, a sua luta, o seu amor e tudo o que existe por detrás de um diagnóstico de neuroblastoma. Porque quando uma criança adoece, não é só ela que enfrenta o câncer. É a mãe, a família, a rotina, os sonhos, tudo muda. Hoje a gente recebe a Beatriz, mãe do Pedro, para compartilhar um pouco dessa caminhada, com verdade, com sensibilidade e com respeito que a história merece. Seja bem-vinda, Beatriz. E queria começar perguntando para você como você descreve o Pedro para quem está nos ouvindo. Então, obrigada pelo convite, né? Estou feliz de poder contribuir com esse projeto super bonito. O Pedro é uma criança assim muito inteligente, um menino muito carinhoso, super. Ele gosta das pessoas, assim, sabe aquela criança que não estranha as pessoas quando conhece. E ele é extremamente carinhoso, assim, gosta de abraçar e conversar, né? Muito curioso sobre as coisas também, gosta de aprender coisas novas. Enfim, é uma criança bem feliz e saudável agora, né? Como, como que era a rotina de vocês antes do diagnóstico? Então, a minha história, ela foi um pouco assim diferente, porque aconteceram coisas que foram muito, como que eu posso dizer, que não foram coisas que não, né, que não são comuns assim. Eu Então, assim, quando o Pedro nasceu, eu morava em Belém, né? Tive ele em Belém. é, e morava com meu marido em Belém, mas o meu marido trabalhava com povos indígenas viajando, né? Eu também trabalho, né, a vida toda com povos indígenas, sou professora, antropóloga, e esse é o tema que eu sempre trabalhei. Mas ele, no caso, viajava bastante, eu ficava em Belém. E aconteceu aquela tragédia, né? Que foi no ano de. A gente, né, passou pela pandemia e quando ele voltou a trabalhar, começou a poder viajar de novo para as terras indígenas, né? Passado o período da pandemia, em junho de 2023, 2022, perdão, em junho de 2022, ele foi assassinado, né? Então foi uma história que ficou bastante conhecida porque o Bruno Pereira, né, e o Dom Phillips, que é um jornalista inglês que estava com ele na viagem, então eles estavam fazendo, né, uma viagem próxima à terra indígena Vale do Javari, que é uma terra indígena que eu trabalho também, e ele foi assassinado, né? Então isso já começou assim, então como eu falei foi em 22, isso já então estava assim, passando a pandemia, que já foi algo muito excepcional que todos sofremos, né, que mudou a vida de muita gente. Logo depois, começando a passar a pandemia, teve esse episódio do assassinato dele. E aí minha vida mudou completamente já. Então, né, quando estava normalizando, depois da pandemia, aconteceu essa tragédia. E aí também tudo mudou, né? Porque nos primeiros 6 meses eu ainda estava em Belém, né? Depois do assassinato dele, em 22. E aí, enfim, foi lidando com isso, lidando com as consequências, enfim. E depois, em 2023, eu fui convidada para fazer parte do Ministério dos Povos Indígenas, que foi criado, né? Então, eu me mudei para Brasília em fevereiro de 2023, com o Pedro e o Luiz, já né, sozinha com o Pedro e o Luiz. E também foi uma nova rotina, totalmente diferente, que foi mudar para Brasília. Eu estava sem o Bruno, né, sem meu marido, e eu cuidando dos dois pequenos, mas também cheia de esperança, né, pensando que não, agora vamos ajudar a construir esse ministério novo, né, uma coisa importante para a pauta indígena, que eu sempre trabalhei, enfim. Com muita esperança, assim, muito triste, estava muito difícil, né, mas com muita esperança. E aí foi esse período que eu fiquei me adaptando aqui, em morar em Brasília, trabalhar nesse desafio, né, que era trabalhar no ministério. Também tudo muito novidade. E aí, em maio de 23, por aí o Pedrinho começa a mancar, né? E aí sim, então
Foi quando eu tive, depois, né, a gente teve o diagnóstico certeiro, mas a gente, como você sabe, né, a gente fica procurando, passa por vários médicos até descobrir o que que é. Aí, em agosto, é que ele foi diagnosticado e começou o tratamento de fato. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu não tinha muito rotina antes por causa dessa série de acontecimentos que foram, né? E aí a gente passou muito pouco tempo como uma família assim. Eu, o pai dos meninos e os meninos, né? O Luiz, o irmão dele, nasceu em 2020. A gente passou pouco tempo assim como uma família, porque foi pandemia, depois disso. Então, por isso que eu digo que eu não tinha assim, uma rotina de uma família mais tranquila antes, por causa dessas coisas. E o primeiro sintoma, você falou, foi a dor, né, que ele teve. Começou a mancar. E foi ali que você começou a perceber que algo não tava bem. Foi. Tipo, Foi exatamente. Eu coloquei ele numa aulinha de futebol. E aí ele teve um certo dia ele começou a mancar. E primeiro eu achei que era por causa de algum acidente que tinha acontecido na aulinha de futebol. Depois a gente foi para o ortopedista. Aí não era, né, fomos vendo. E aí depois a gente foi para uma reumatologista, pediatra, e fez vários exames e tal, não era. E aí essa reumatologista falou que ele deveria procurar oncohemato para consultar. E foi aí que eu consultei com a doutora Lucélia, que acho que trabalha ainda no HCB, aqui em Brasília, e ela foi a pessoa que... Porque aí ele já estava mais magro, mais anêmicozinho, assim, não tinha uma anemia muito forte, e ele já não estava andando mais. Ele não é só que ele mancava, ele não conseguia mais andar. Aí sim que, do começo de maio, quando ele começou a mancar, até o diagnóstico em agosto, ele foi perdendo os movimentos, porque ele sentia tanta dor. Ele sentia muita dor à noite, de madrugada. Ele acordava de madrugada, gritando, chorando de dor, e eu achava que era pesadelo. Eu achava que, às vezes, eu ficava pensando que era pesadelo, que ele estava impressionado, que tinha a ver com a história do pai. E trauma, e tudo junto. E aí eu não sabia o que era. Enfim, aí essa hematologista oncohemato, ela olhou para ele e falou, pode ser isso aqui. Aí eu falei, o que que é? Escreve. Aí ela escreveu para mim num papel. Aí eu li neuroblastoma. Tá bom. Tá bom assim, né? Ok. Meio... E aí eu fui para casa e fui ver o que que era, né? sim. Isso ela falou antes dos exames? Antes dos exames, porque ela falou assim, olha, eu acho que pode ser isso aqui, mas vamos descartar. Aí ela pediu o VMA. Aí o VMA deu, né, o teste, que é o teste de urina, né? Deu alterado mesmo. E aí ela já fez a punção na medula, né? E já na mesma semana ela referenciou ele para entrar para a HCB, para entrar na quimioterapia. Fizemos PET, enfim, aquelas coisas. Aí eu nem lembro. E eu lembro que eu não sabia o que era. E eu brinco assim que era até bom a minha ignorância, porque o primeiro PET do Pedro era todos os ossinhos. Tudo assim. Tudo. Eu não sei, não lembro se era cintilografia ou PET também, mas aquela, sabe, todo pintadinho. Eu acho que cintilografia. Que aparece os Aparece, né? escuro. Isso. E aí, todo o esqueleto dele, cheio de mancha. E eu não sabia o que era. E hoje eu olho olho o atual, Sim. eu tenho vontade de chorar, assim, porque... E eu não sabia da gravidade, como todos os ossinhos, quase todos estavam manchados. A medula totalmente... Eu falo assim porque também, Dona Júlia, e realmente no início a gente não tem noção do que são esses exames, né? A gente olha o exame, não tem nem... Depois, com o tempo, a gente vira quase uma médica, né? Já avaliando. Começa a entender ali. tudo. Mas no início a gente nem imagina o nível, e realmente, Dona Júlia no início também é a mesma coisa. Totalmente. Eu não sabia o que era. Eu fui para casa e eu lembro que era isso, assim, eu não tinha a menor ideia, né?
Realmente, eu nunca tinha ouvido falar de neuroblastoma. Na hora que ela escreveu, eu nem sabia que era um tipo de câncer, assim. Aí depois que eu fui entender. Que seria, né? Poderia ser câncer. Aí quando começou no HCB, aí começaram a fazer começaram a fazer os exames, né? Porque as primeiras ressonâncias que foram feitas sem ser no HCB, não apareceu, assim, eles não tinham detectado o tumor primário, não sei o quê. Aí começou, parecia cada dia chegava a médica com uma novidade, assim, horrorosa. Tipo, achar no tumor primário, não sei o quê, que é tal, tanto centímetro, na adrenal direita. Não sei o quê na paravertebral. Tinha massa tumoral, assim. Tinha no crânio, tinha umas bem pequenininhas, assim, aqui no... Sabe quando já dá uma massinha? Tinha tudo isso. Assim, aí cada dia eles foram achando, eu lembro, assim, foi uma semana, assim... De terror, né? Terror. E como foi o momento em que vocês receberam o diagnóstico de neuroblastoma? Pois é, foi essa, né? Teve essa consulta, aí a gente fez e foi... E aí foi justamente no HCB, né? Que ela foi a questão da punção da medula e do VMA, né? E aí o PET foi depois, ou a cintilografia foi depois. E aí já era agosto de 23. A primeira semana de quimioterapia, a gente entrou no hospital na mesma semana, no mesmo dia que era o aniversário do Bruno. E aí eu não acreditava. Eu ficava assim, eu não estou acreditando nisso, entendeu? Eu não estou acreditando, assim, que eu estou aqui. Sim, depois de tudo, né, ter passado todo esse terror É, do seu marido descobrir um câncer no seu filho pequeno, né, que a gente nunca imagina numa criança. Exato, a gente nunca imagina que a criança vai ter uma doença grave, né? Sim. Parece que não existe doença grave para criança, você só sabe quando acontece, né? Sim. E aí, aquela coisa, eu não acreditava, não. Eu ficava assim, gente, não é possível que isso está acontecendo comigo. E aquele medo, né? Assim, quando você realiza, cai na caia real, assim, aquele medo de falar, gente, eu não posso perder meu filho, né? Que é a primeira coisa, né, que passa na nossa cabeça na hora do diagnóstico, acho que não é? é aquela, porque a gente já liga o câncer à morte. É. Não tem. Já a gente não consegue imaginar outra coisa. E aí aquele medo horroroso, né, que você fala, ainda mais porque aí você vai entendendo a gravidade da doença, que no começo você não entende. Sim. E aí você vai entendendo, você vai vendo, gente, não é possível que isso está acontecendo com meu filho. E no meu caso, não é possível que isso está acontecendo exatamente um ano depois do Bruno ser assassinado dessa forma. E ele não está aqui, né? Assim, e aí eu pensava muito, Pedro vai passar por isso sem ter o pai, que era uma pessoa forte, que dava muita segurança para a gente, assim. Que era um cara assim, muito forte, muito, né? E aí eu pensava também, não, eu vou passar por isso sozinha, não estou acreditando que eu ia passar sozinha. Então, assim, né, aquela coisa, o chão é que toda mãe fala, né? O chão abre embaixo de você cai num... Sem paraquedas, né? Fala assim, sem nem saber para onde. Sem paraquedas, a queda livre, desespero. E agora, o pessoal do HCB, pelo menos eu tive essa sorte, assim, foi muito... Eles começaram a conversar comigo, e eu lembro, foi uma médica, foi uma psicóloga, né? Uma médica que conversou, que mostrou essas massas tumorais ali, que ela que achou isso, veio falar comigo. Na verdade, eles juntam, né? A junta médica lá, vai lá e essa pessoa, ela falou de um jeito assim meio triste, mas assim, mas um dia de cada vez. Calma, não pensa agora. Você tem que pensar no dia de hoje, você tem que, entendeu? Que eu acho que foi uma coisa importante. E a doutora Patrícia também, quando ela assumiu, ela falou, ela sempre foi muito assim, não, tem um caminho. Acho que a primeira vez que a gente conversou, ela falou isso. É um caminho muito difícil, você vai, né, passar por muita coisa, mas tem um caminho. Aí essa imagem do que tem um caminho, né, que não é o fim ali, que você vai passar por ele, eu acho que foi muito importante para mim. Te deu um ânimo e esperança de continuar. Isso é bom, porque no
são todas as mães, infelizmente, que recebem esse apoio, né? Esse carinho. Né? A gente fica meio que perdida. Infelizmente, tem hospitais que não tem muito um apoio psicológico. E nem preparo, nem nada, né? E aquela coisa de... Também, logicamente, os médicos não podem dourar a pílula, né? Falar que não é grave, não te alertar do tamanho do problema que você está vivendo, mas, ao mesmo tempo, elas, né? Eram médicas, todas as mulheres. Elas foram muito assim... É difícil, mas tem um caminho. E a gente vai perseguir esse caminho aqui. E é isso. Então, assim, eu acho que isso me segurou muito, sabe? Porque eu acho que tem médicos que falam de uma maneira que já tira toda a esperança da mãe, né? Ou do pai, sei lá, de quem. Já tira toda a esperança, né? Já fala, nossa, já... Né? Sim, como se fosse Já entrega... Final, já espera que né, tá partindo, que é o único caminho. Porque tem alguns que realmente são assim, infelizmente. E como é que mudou a vida de vocês, assim, depois que o tratamento começou? Então, aí foi uma loucura, porque eu estava, né, nesse trabalho também que era recente, né, no Ministério dos Povos Indígenas, mas eu consegui... Né, eu tenho é minha amiga já, né, que é a Pedrina, que é uma funcionária, né, que é babá deles, cuidadora deles, assim, que é uma pessoa muito importante na minha vida, que me ajuda muito. E minha mãe veio, né, eu tive esse apoio. Minha mãe, vieram várias tias minhas, a tia Regina, a tia Raquel, a tia Sônia, são tias lá que moram em Belo Horizonte, que vieram para ficar períodos. A mãe do Bruno, né, a dona Graça, ela veio lá de Recife para ficar um tempo. Por quê? Porque eu precisava, todas as mulheres, né, de novo. Sempre. Porque eu precisava de ficar com o Pedrinho internada 15 dias, 12, 15 dias para quimioterapia, que eram uns 10 dias, né? Acho que o protocolo era 6 dias, mas durava uns 10 ainda. Quando não tinha intercorrência. Aí eu fiquei internada, ficava com ele e precisava. Tinha a Pedrina cuidando da casa e alguém dessas tias, minha mãe, ficava com o Luiz. Porque eu tive que tirar o Luiz da escola. E o que eu fiz também? Eu fui bem radical. Como eu né, tive essa possibilidade, eu fui muito radical na quimioterapia. Assim, eu segui muito o protocolo. Eu tirei o Luiz da escola para não ter risco do Pedrinho pegar nada, porque era impossível separar os dois. Né, o Pedrinho tinha 5, o Luiz tinha 3. Como é que eu vou separar? Eles dormem no mesmo quarto. Eu falei, não, tira todo mundo da escola para não ter problema. Aí eu ia trabalhar de máscara, assim, né? Muito. Tava igual na pandemia. Chegava em casa, tomava banho, lavava as coisas, deixava para fora. Aí aquele protocolo de cozinha, né? Que a Pedrina fez tudo direitinho. Minha mãe, quem estava lá em casa, respeitou muito, que era aquela coisa de... A Pedrina trabalhava de máscara. A coisa de só comida fresca, não comeu fora de casa. Sabe, eu segui muito à risca. E aí, isso mudou totalmente, né? Mudou a rotina da casa, mas eu consegui continuar trabalhando. E quando eu ficava no hospital, eu conseguia trabalhar online. Às vezes eu nem tirava licença, assim. Até porque tinha que economizar atestado, né? Enfim, aí foi isso, né? Aí foi aquele processo, né, que você conhece. O bom que teve uma rede de apoio, né? Você conseguiu ter... da família e da Pedrina, dessa funcionária e da família, assim, das mulheres da família. Tanto que é importante, né? Porque muito. Sozinha a gente não consegue. Seria impossível. E como é que eu ia fazer com o Luiz? E eu acho que... Tem uma coisa importante que eu acho, que é essa coisa de seguir dele, porque o Pedro não teve nenhuma intercorrência na quimioterapia, sabe? Então, eu acho que se a pessoa tem essa possibilidade, né? Porque às vezes a pessoa não trabalha num lugar que não tem como deixar as crianças, né? Acho que esse apoio que as mães precisam muito, porque eu tive e eu sei que fez diferença no tratamento, né? Com certeza. Eu também tive. Não é alimentação direitinho. E a gente conseguiu, no caso da Ana Júlia, a gente conseguiu passar
ela diagnosticou no meio da pandemia. Nossa. Então, assim, foi um terror e graças a Deus, assim, toda a rede de apoio que a gente teve, que a família se uniu, a gente conseguiu passar esse período sem ela pegar nada. Ela tinha as intercorrências, lógico, do câncer. Não, do câncer, mas não pegar vírus. Exatamente. A Covid, né, ela passou, graças a Deus, ilesa. Mas também porque a gente conseguiu. E também a gente fez dessa mesma maneira no início. A gente regulou bastante. Não tinha muito contato, a gente também não saía. A comida também a gente seguiu. Sim, não, só bem, comida fresca. Exatamente, na limpeza ali, né, limpeza, dos vegetais. Todo dia. Não, e aí era isso, a cortina do quarto dele lavava todo dia, 2 em 2 dias. Lençol trocava o tempo todo. Sabe, aquela coisa super cuidadosa, assim, a gente foi super cuidadosa, mas graças a essa rede, né? Sim. Que eu acho que é super importante, assim. E quais foram os momentos assim mais desafiadores dessa caminhada até agora? Olha, eu acho que teve o transplante de medula é realmente assim, né? Que eu passei 40 dias com ele no quarto. Minha avó faleceu nessa época e eu não pude nem, né, falar direito com os parentes porque eu também não aguentava, assim. Tava tão concentrada sabe? E é isso, assim. Eu fiquei longe do Luiz 40 dias. E graças a Deus, minha tia Cidinha também, essa tia mora aqui. Ela levou o Luiz para Recife, para ir ver os avós, levou para Belo Horizonte para ver o pessoal de Belo Horizonte. Então o Luiz ficou feliz e tudo, mas imagina, 40 dias longe, o Luiz era pequenininho, mais do que ele já é, né? E foi isso. Eu acho que o transplante, você vê a criança parando de comer e tal. É muito difícil o transplante. Eu achei da pior parte. Outra parte que foi difícil pra caramba foi o Qarziba. Por quê? Porque ele sentia muita dor, ele ficava... E é isso, assim, depois da barra pesada da quimioterapia, da rádio, né? Que a rádio eu achei tranquila. Eu achei de boa. Em vista ao todo o resto. Radioterapia, achei ótimo. Não sente dor, né? Sim. O cara que fazia radioterapia era uma gente boa, o Pedrinho adorava fazer um monte de piada com ele. Mas aí a coisa do Qarziba, por causa daquelas dores, sim, inchaço, coceira, e o Pedrinho no desespero, e às vezes a pressão, a saturação dele caía muito. Dava um medo danado também na época do Qarziba, assim, os primeiros dias, né? Sim. E depois, assim, depois que ele fica mais tranquilo, né? Vai depois ficando, dos primeiros isso, ciclos. Isso. Aí o tratamento fica um pouco mais... Um pouco menos, porque os primeiros ciclos são muito difíceis. Né? E a dor ali é contínua, tanto que fica aí na fentanil, morfina, é de remédio. E depois tem um rebote que volta, que aí eles ficam... Nossa, o Pedrinho ficou... Você vê que a criança está deprimida. Uhum. Então, eu acho que é até por causa da morfina, desses remédios, fentanil e tal. É o desmame, né? É o desmame desses negócios. A Ana Júlia também, ela sofreu muito com isso também. Eu lembro que tinha umas épocas que ela chorava e sentia uma tristeza que ela não conseguia explicar o porquê que ela estava triste. Então era realmente, ele estava desmamando. Principalmente tinha o Fenatil, que é o da... eu acho que não sei se eu tô falando. Eu acho que é fentanil, mas eu não tenho... Acho que é isso mesmo. Eu acho que é esse, porque é esse que, inclusive, está todo mundo que tem tendo essa epidemia de vício, né? Uhum. Que é um remédio fortíssimo. Mas que é isso, né? Usa para isso, né? Para dores intensas. Inclusive, foi o dela... Ela sentiu mais, foi no final do transplante de medula mesmo. Né? Que foi quando ela voltou e aí foi começando a fazer o desmame do adesivo. Isso, e aí ela chorava. Isso. Eu não sabia o que eu fazia. E aí, depois de passar, né, Mas assim, eu teve também essa coisa do Pedrinho ter... Ele foi bem no tratamento, sabe? Então, assim, ele já, na químio, quando a gente foi fazer o transplante... Foi isso, assim, o tratamento foi sem muita intercorrência. Foi horrível, né? Porque quimioterapia também é horrível, né? Coisa do... outro momento ruim também, quando ele percebeu que o cabelinho dele estava caindo, né? E chorou até, né? Aí a gente falou, não, vou comprar uns bonés e tal, não sei. Imagina para menina, né? Sim.
Porque para menina deve ser pior ainda. Elas, é porque tem muita vaidade, né? E o cabelo, assim, se começa a ver caindo, dá um pouco de desespero. A Ana Júlia ficou bem chateada, assim, mas quando começou a cair, que ela viu que estava caindo bastante, eu acho que ela ficava incomodada de ver o cabelo no travesseiro, que caía bastante, aí ela começou a pedir para cortar. Que aí ela falou assim, não, mamãe, vamos cortar logo, porque vai cair. Aí a gente fez o primeiro corte, que cortou bem curtinho, assim, quase de menino. Só que aí foi quando... Aí ela quis raspar. Quando ela viu que estava caindo muito mesmo, ela falou, não aguento mais. Aí ela pediu para raspar mesmo. E menino, isso, o Pedrinho ficou muito de bonézinho, né? E fica bonitinho, assim, né? Acho que para menina dá que o cabelo é importante, né? Sim, ela foi bem difícil ela parar de... Ela queria muito a peruca. Ela não tinha, no início ela não tinha coragem de sair na rua. Tadinho. Porque, infelizmente, assim, as pessoas ainda olham muito. E a criança sente. Assim, ela vê que as pessoas estão olhando. E aí ela ficava pedindo muito, sabe? Ah, não, mamãe, vamos botar a peruca. Eu não quero sair sem. Tadinho. Aí foi só mais no final, assim, que ela começou a se sentir mais confortável. Ela parou de ligar. Mas antes disso, ela sentia muito. O que o neuroblastoma muda na vida de uma família? Eu acho que é isso, né? Muda tudo, porque, assim, é muito... Essa coisa, né, da rotina do tratamento, né? Você vê, o caso do Pedro ainda é um caso, se Deus quiser, né? Sim, eu rezo todos os dias para isso. Que é um caso de sucesso, por enquanto, né? Ele passou a quimioterapia, não teve... né? Ele conseguiu passar pela quimioterapia sem ter que fazer ciclos extra, ele conseguiu, né? E ele está em remissão, graças a Deus, e ele está bem. E, assim, eu acho que é um caso que foi bem, né? Ele não pegou nenhum vírus no meio, não teve nenhuma bactéria, o catéter dele foi tudo bonitinho. Não teve aqueles problemas que várias crianças têm de porte, né? Infeccionar, não sei o quê. Ele não teve nada disso. E mesmo assim, veja, né, a rotina que é você fazer quimioterapia, depois radioterapia, não, a cirurgia para retirar o tumor, depois rádio, depois cirurgia transplante de medula, aí rádio, aí, né, imunoterapia, e agora o Pedro está fazendo esse tratamento nos Estados Unidos, né, que é o DFMO, que era de 3 em 3 meses a gente tinha que ir para lá, agora é de 6 em 6. Mas, assim, é tudo muito difícil, né? Uma maratona, muda tudo. Você tem que ficar meio por conta. Eu só consegui trabalhar junto por causa dessa rede de apoio, assim. Porque eu acho que, às vezes, o correto... E, às vezes, eu acho que trabalhar me ajudou também. Porque eu não... De alguma maneira, eu tinha outra coisa que também me preocupar, sabe? Pensar. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho bom que as pessoas possam tirar uma licença geral do trabalho, né? Se pudesse, eu acho que tinha que tirar mesmo, né? Qualquer mãe tinha, ou pai, né? Quem vai cuidar tem que ter, né? Esse tempo assim, não, eu quero... Para mim, no meu caso, ajudou a trabalhar também, porque eu consegui manter um pouco o mínimo de normalidade, assim. Vida, né? Porque, na verdade, muda tudo. Você cai num furacão, né? Eu acredito que realmente isso pode ter te ajudado mesmo, porque pelo menos você não vivia o tempo inteiro, né? Que a gente... É isso, assim, no meu caso, eu larguei emprego, né? Larguei tudo. E realmente eu vivia o tempo inteiro, 100%, pensando nisso. Eu não tinha, assim, outros estímulos, outras coisas fora, sabe? Então, eu acho que se eu tivesse, talvez... Eu tentei uma época também vender na internet, na época, e era o que me deu um ânimo, foi o que me ajudou também, que pelo menos eu tinha outra coisa, né? Tem outra coisa pra gente pensar também, né? Eu acho, assim, para mim foi bom continuar trabalhando. E é um trabalho também que eu estava, assim, mesmo na época com toda a dificuldade do Pedro, eu estava muito, assim, querendo participar, né? Ajudar a construir o ministério. Eu estava bastante empolgada, assim, com isso, assim. E era uma esperança também, assim, no sentido de dar uma coisa nova, né? Que a gente está realizando.
E aí, isso me ajudou. Mas eu acho, assim, que muda tudo. Você não consegue... Enfim, aí mesmo no trabalho era para eu ter viajado muito mais, eu podia ter feito muito mais coisa, dedicado muito mais, né? E não, né? Claro, porque tem toda essa rotina de tratamento, quer dizer, já vai para... Foi o diagnóstico foi em 23, né? Já vai para 3 anos de tratamento. E nós estamos em tratamento ainda. E no meio disso tudo, assim, como que você se cuida? Como é que você cuida da Beatriz? Pois é, eu não estava cuidando nada, assim. Estava cuidando nem um pouco. Não, assim, né, eu mantenho, assim, por exemplo, meus amigos, sabe? Eu gosto... É porque na época do tratamento pesado também eu não podia fazer isso, né? Mas essa coisa de... Né, a gente tem que ficar em casa, não pode sair por causa da contaminação, né? Aquela época pesada. Mas depois, a partir da imunoterapia, eu comecei a fazer umas coisas, assim. Quando a imunoterapia já podia, né? Não precisava mais de estar recluso. E aí, essa coisa, por exemplo, de eu gosto de sair à noite, eu gosto de ir em show. Isso é uma coisa que eu acho importante, manter os amigos, entendeu? Essa coisa de você cuidar também do seu lazer, assim, isso para mim é super importante, assim, que dá aquela desopilada. Eu também faço, né? Agora eu não estou fazendo, estou precisando voltar. Já tem um tempo, aliás, desde novembro. Mas eu sempre estou fazendo academia, estou fazendo algum. Antes eu estava com aqueles treino funcional e tal. Sempre estou fazendo alguma coisa, né? E também cuido dessa parte assim, um pouco da espiritualidade também, né? Da gente ter essa tentar entender e agradecer muito, né? Também agradecer muito o fato de que até agora ele tem ido bem, ele está bem, está em remissão. E é essa coisa de cuidar da... E também eu estou fazendo acompanhamento com o psicólogo também. Então, eu acho super importante tudo isso que eu falei. Sabe? Lazer, corpo. Tem que cuidar, porque a gente fica muito... Né? Na época do tratamento intenso, eu não conseguia. Agora eu consigo. Eu também também no início, assim, eu me esqueci totalmente. Que eu acho que é muito difícil. A gente pensa só o que a gente vai fazer, né? Como a gente vai salvar nosso filho, como é que a gente vai fazer o tratamento, correr atrás de coisas, então a gente esquece totalmente, né? Totalmente. E realmente é muito importante, porque a gente também precisa estar bem para conseguir cuidar, né, do nosso filho. Porque se a gente não tiver, como é que a gente faz? Não, e tanto que eu, depois, agora, depois da imunoterapia, que eu voltei a sair e tal, encontrar amigos, não sei o quê, eu achei, assim, eu olhei para mim de novo e achei, nossa, como eu envelheci, como eu, né? Aí me deu aquele baque, assim, porque eu falei, nossa, como eu estou descuidada. Assim. Aí agora que eu estou mais assim, não, deixa eu me cuidar melhor e tudo. E é super importante. Eu acho que a tristeza envelhece a gente, muito. Né? A gente é tanta preocupação, eu também senti isso. É tanta preocupação que a gente depois, tem um momento que acho que a gente se olha no espelho realmente. Quando você dá tempo, né? Você tem tempo agora que ele está bem, eu tive tempo para olhar e falei, gente, eu envelheci uns 10 isso. anos, assim. Sim. Tanto que eu quando nossa, eu olhava assim, hoje eu vejo que depois de tudo, hoje que eu tô voltando, né? Depois de respirar, porque nossa, eu nem pensava mais em mim, né? Eu não ia num salão, eu não fazia mais nada. Só ficava ali ao redor e ainda tinha as duas pequenas, né? Então, o tempo que eu tinha, eu pensava nelas e por fim era eu. Depois eu pensava o que eu ia fazer comigo. Totalmente. E o que o Pedro te ensinou durante essa luta? Nossa, o Pedro, assim, primeiro essa coisa de uma força, né? Que menino forte, assim, que menino... E ele muito... Não sei, ele sempre lidou... Como é que fala? Ele lida bem com isso. Ele é um menino muito maduro, sabe? Assim, já, coitadinho, porque ele teve que ser, né? Assim, passou por coisas, já começou com essas coisas do pai dele... E já é uma tristeza, assim, que, né, ele carrega, mais do que o Luiz, porque o Luiz, infelizmente, conviveu menos com o pai do que ele, né? Que ele é mais velho, Pedro. Então, ele já tem essa coisa e ele
é um menino muito isso, assim, inteligente, sabe? Curioso. Então, eu acho que ele me ensinou tudo de coragem, de força, sabe? Eu brinco assim que é quase um superpoder também, porque também assim, nada, se ele estiver bem, nada vai me atingir, sabe? Nossa, ele tá bem, então aí os problemas, sabe? Aí assim, qualquer problema, não é nada. Entendeu? Assim, qualquer coisa assim. Então assim, você passa também, você fica assim, né? Você passa pela vida um pouco mais também valorizando a vida muito mais, né? E essa gratidão e ao mesmo tempo é isso que ele me ensinou assim, né? A pensar nas coisas que realmente importam. O resto é besteira, realmente. Assim, isso acho que a gente aprende, né? Não se preocupar, né, com qualquer coisa. Não se preocupar com qualquer coisa, não, sabe? E não isso e cara, se ele estiver bem, entendeu? Pronto, saúde, né? Saúde, e ele tá bem e é isso. Então assim, o resto a gente enfrenta numa boa, entendeu? Porque, né? E se você pudesse voltar no tempo, o que que você diria para você mesma na hora do diagnóstico ali? Eu acho que seria para, né, se eu pudesse voltar da onde eu tô agora. Se Deus quiser, não vai dar certo, ele vai entrar em remissão. E se Deus quiser, é para sempre, ele está curado dessa doença. Mas a gente nunca pode falar isso. O que é muito triste e difícil nessa doença, né, Laíra? A gente nunca Pode confiar que eu não consigo, né, relaxar e pensar que está curado. Assim, eu penso, rezo por isso, mas eu não, né? Então, mas eu diria isso, né, que ele resistiu, que o tratamento está indo bem, que vai dar certo, né? Então, que tem chance, então que e isso assim, você vai dar conta. Não entre em desespero que você vai dar conta. Mas eu acho que, de alguma maneira, eu também consegui um pouco isso, aquela coisa do caminho. Então, tem um caminho, vamos fazer tudo que tem que fazer. Né? Inclusive, o que a gente fez da campanha. Então tem que incorporar no SUS. Bora, vamos mexer com esse povo para incorporar no SUS. Então tem que fazer isso, então o quê? Vamos fazer campanha. Aí tinha que fazer campanha para arrecadar, né, recursos, porque toda família tem que fazer, porque não sabe se vai ter o remédio na época, então a gente faz para tentar ganhar 1 ou 2 doses, comprar e dando, enquanto a justiça manda, tentando ganhar tempo. tentando ganhar tempo. Eu acho que esse é o objetivo de todo mundo, né? E aí, de repente, a minha campanha viralizou daquela maneira, e foi uma coisa inédita, inacreditável, né? Que foi muito assim bonito isso também, né? Assim, isso deu esperança. Tipo assim, eu, né, fiquei como Ver que você não estava sozinha. que as pessoas ficaram muito comovidas, justamente porque a criança acabou de perder o pai dessa maneira e ainda por cima vai enfrentar isso. Acho que isso comoveu muita gente. Tipo, eu lembro assim, a Xuxa, que eu vi no Instagram da Xuxa, eu não acreditei. O negócio viralizou de um jeito. E a coisa da campanha, né? Da gente conseguir movimentar isso. Que foi muito importante, que através, né, da campanha do Pedro, a gente também pôde ajudar outras crianças, que aí também depois veio a história da Yasmin junto, né? Então, exatamente. A gente conseguiu ali com essa vaquinha, foram uns 4 ciclos distribuídos, né? Tem criança que hoje está em remissão, graças a Deus, assim, e a gente conseguiu ajudar. Então, assim, foi uma união, né? E além disso, ainda veio também a questão da incorporação também. Isso, que a gente, né, acredita que está no processo já acontecendo, né? E que eu acho que essa coisa também isso, né, da informação, assim, né? Como é importante. Eu fico pensando nessas mães que estão em lugares que têm atendimento de saúde mais precário, né? Alguns interiores aí do Brasil que demora o diagnóstico. E a gente tem esperança que, com a incorporação, até o diagnóstico vai ficar mais rápido, porque todo mundo vai ter que entender, onde tem SUS, vai saber que existe essa doença e que tem esse tratamento, né? E que, assim, até o quanto foi importante, né? Igual no caso do Pedro, né? Que ele conseguiu fazer um tratamento em sequência correto
quimioterapia, tudo certinho dentro do prazo, Quarziba, e hoje o Pedro, graças a Deus, está em remissão. Sim. Né? Está finalizando ali o tratamento com DFMO, né? Que Isso. também é um tratamento muito importante, mas que ainda, infelizmente, não veio para o Brasil, né? Exatamente. Que é uma luta muito grande também das famílias. Sim, para trazer esse estudo para o Brasil. Sim, para poder, assim, porque tem que ir, né? Tem que viajar, então... e aí é uma despesa enorme. Cada viagem é muito, muito dinheiro que a gente gasta. E aí, graças a Deus, eu consegui, com esse saldo da vaquinha, financiar essas viagens, né? Sim. Então, eu tive uma ajuda da família, eu tive essa ajuda da vaquinha, eu tive como, né? Eu tive esses... Eu nem vou dizer que é privilégio, porque também já é demais, né? Falar que é privilegiado é o que todo mundo deveria ter. Né? Não deveria ser privilégio. É o mínimo. É o mínimo. Que toda um tratamento, né? Exato. Assim, para uma criança, é o mínimo. Só mínimo. Um tratamento correto para uma criança com câncer. E rede de apoio, né? Sim. E acesso à informação. Uma pessoa muito importante foi a Jéssica, né? Mãe da Yara. Para mim, ela foi muito importante, porque foi através dela que eu fiquei sabendo do grupo. Foi através dela que eu fiquei sabendo do DFMO. Acho que a Jéssica foi muito pioneira em correr atrás das coisas e informar todo mundo, assim. Ela, para mim, ela foi super importante. Então, acho que essa troca de informação, essa a divulgação união, é muito importante. Né? Eu acho muito importante mesmo. Assim, eu vejo que as mães muito se ajudam, né? A gente entra nesse mundo, a gente acaba trocando informação e acaba se ajudando, né, ali no meio do tiroteio, porque a gente cai de paraquedas, não sabe muita coisa, não sabe para onde que vai ter que correr, então a informação, vamos supor, do Quarziba, eu fiquei sabendo em São Paulo, no transplante de medula, não foi aqui em Brasília. Né? Então, na época pela Jéssica. Na época, o Quarziba tinha poucas crianças que tinham recebido. Então, era uma coisa assim que eu cheguei a escutar o doutor falar, olha, eu acho que você não vai conseguir. Isso é uma coisa que, assim, né? Aí você vira e fala, vamos ver se eu não vou. Foi o que eu falei para ele, que eu lutei ali, não fala isso com a mamãe. Saco. Não, você não vai conseguir. Eu falei, por favor, só me passa a prescrição. O que eu vou fazer... É problema meu. Você não se importe. Só me passa a prescrição do medicamento. Faça a parte aí. Então, é complicado, porque até informação falta também, né? Os médicos não sabem. Muitas vezes, muitos médicos não conhecem. Que é uma coisa muito especializada, né? E aí... Eu acho que tem outra coisa também que eu fiquei chocada, né? Que é, na verdade, com o neuroblastoma estágio 4, você lembra do estudo que falaram que são cerca de 54 crianças no Brasil por ano? Não sei se eu guardei esse número. Eu fiquei tão chocada que eu falei, gente, 54, né? E o meu filho é um deles, assim, né? Que coisa, né? Então, assim, realmente é raro, digamos, né? É o terceiro, mas é o câncer que não é, como é que é? Fora da cabeça, né? Sim, que é o mais comum, não é isso? Exatamente, mais comum é raro, mas já é um dos mais comuns entre crianças. Pois é. Então, assim, raro, mas quando o diagnóstico de câncer primeiro vem ali leucemia, sim. Eu esqueci qual é o segundo, mas eu acho que é o terceiro mesmo, é o neuroblastoma. Que eu acho que é o primeiro fora de tumor sólido. É uma coisa assim, E aí Não, mas e assim, a coisa da informação, né? A informação ela é fundamental, assim. Sim. Porque os próprios médicos às vezes não conhecem. E aí a gente acredita que com a incorporação essa informação vai chegar em mais médicos, em mais hospitais públicos, né, do SUS. Sim. E que dá mais oportunidade, né, dessas crianças realmente chegarem numa remissão no tempo correto. E eu acho que vale mencionar também o que a repórter Sônia Bride fez, né? Que foi aquela matéria linda, enorme no Fantástico, super informativa. Acho legal de fazer essa referência para o pessoal conhecer. Com certeza, porque foi uma matéria que explicou muito bem, que fez muitas pessoas que não conheciam, né, sobre o neuroblastoma entender. Sim. Foi muito bem construída. Foi, né? Ela explicou direitinho como é que né, tem isso, como é o diagnóstico, qual o tratamento, a importância da imunoterapia, né? Sim. Dá para conhecer, eu acho que também fica excelente. A diferença, né, quando chega a tempo, a diferença quando não chega. Então,
realmente foi uma batalha muito linda que eu acho que muitas pessoas dali conheceram. A primeira vez assim o neuroblastoma, porque realmente é um câncer que não é falado, é muito raro assim. Inclusive esse mês a gente está, né, na campanha ali em fevereiro, que no dia 2 é de conscientização, né, do neuroblastoma, e é o nosso foco, né, passar informação, é poder chegar para mais famílias e as pessoas conhecerem, porque a gente não deseja que aconteça com ninguém, né? Mas infelizmente é uma coisa que pode acontecer. E essa coisa também, né, eu acho super importante isso, assim, é terrível, dá medo, mas hoje eu falo isso inclusive para os meus amigos todos, falo, ó, não descarta, faz, tipo, seu filho está sentindo uma coisa assim, faz logo, para você descartar. Sim. Tira isso da sua frente, mas faça logo. Faça, seja no caso nosso, né, o VMA, que é o exame de urina. Eu achava que toda criança tinha que fazer o VMA uma vez na vida. Sim. Tipo assim, porque já detectava um monte logo. E é um exame de urina. É um exame de urina que não é muito tranquilo. Tranquilo de se fazer, né? Não tem consequência, né? Não tem contra-efeito colateral na criança. Tenta, né, ver, levanta essa hipótese para o seu pediatra, para o pediatra que está atendendo ele. Você acha que não pode ser? Vamos fazer um exame de sangue, um negócio que descarta aí? Né? Não neuroblastoma, mas qualquer câncer. Sim. Porque às vezes a criança passa um tempão até chegar no diagnóstico. E esse tempo conta, né? Conta muito. Porque se for realmente, que a gente não deseja, mas se vem o diagnóstico, o tempo que a gente leva ali, a gente poderia, né, já ter começado o tratamento. E que a gente sabe que lá no final ele vai contar demais. Né? Vai contar. E essa coisa do caminho, tem caminho. Sim. E tem que percorrer esse caminho. Então, assim, vai logo. Entra nessa trilha logo, porque... Mas tem um caminho, não é o fim do túnel, né? Não é aquela coisa... Não é o fim do caminho, assim. Você tem um caminho que pode dar certo, que vai... E se você fizer direitinho, segue, né? Claro, tem que ter bons médicos. Eu tive essa sorte também, né? Que eu acho que os médicos do HCB bom, né? de referência. Sim, né? Procura estar no lugar de referência, sabe? E assim, para a gente finalizar agora o nosso podcast, eu queria pedir para você para deixar uma mensagem para outras mães que estão recebendo agora esse diagnóstico. Eu acho que essa, né, que eu falei várias vezes, que respira, pensa que o melhor para o seu filho é seguir esse caminho do tratamento e da cura, se Deus quiser, da cura, que segue certinho, segue o protocolo. Claro, é muito importante ter um médico que você confia, né? Sim. Que você realmente confia, que você olha e fala, não, eu sei que essa pessoa está fazendo algo certo. Então, procura lugares de referência, procura informação, troca informação com as mães. Olha, várias vezes lá no Hospital da Criança, nossa, o Pedrinho, a saturação dele caiu, não sei o que, aí já via no grupo lá umas 5, mas isso aconteceu comigo, aconteceu comigo. Aí você já fala, ai, ufa. Então, já é meio normal nesse tratamento, né? Então, assim, essa troca de informação, né? Então, procura informação, procura bons médicos, procurem centros de referência. E isso, cuidem da cabeça também, porque... Precisa, né? Durante esse tratamento. É isso, Beatriz, queria te agradecer imensamente, um prazer enorme poder compartilhar um pouco da sua história, né? Poder contar também para outras mães, eu tenho certeza que vai ajudar muito, né? Outras mães ali que se encontram perdidas agora. E é isso, cada mãe traz uma história diferente, mas todas têm algo em comum, o amor que sustenta a luta todos os dias. Beatriz, obrigada por dividir a sua história com tanta verdade e coragem, que a voz de vocês alcance outras famílias e faça com que ninguém se sinta sozinho nessa caminhada. Porque por trás de cada diagnóstico existe uma mãe lutando e um amor que move o mundo. É isso. Obrigada, muito obrigada.